Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso, é que a aula anterior acabou passando um pouquinho do ponto, beleza? Vou só dar mais um minutinho aí para ver se vai entrar alguém na live, beleza? Pra gente poder começar a nossa aula aí, beleza? Bom, galera, boa noite. Vamos continuar aqui, beleza? Acho que é a primeira vez que eu tô me reunindo com vocês via esse novo modelo de aula, né? Aula online. Mas nós vamos dar andamento aqui, né? Na disciplina, enquanto durar aí essa quarentena, enquanto as aulas estiverem suspensas. Então, a escola definiu aí essa metodologia. Então a gente vai continuar a nossa aula aí, beleza? Então a gente vai continuar falando de mecânica básica e hoje eu vou voltar um pouquinho, né, no assunto que nós falamos na videoaula, né, que eu coloquei para vocês na semana passada ou retrasada, não lembro. Então a gente vai continuar falando aí do Sistema Internacional de Unidades, né? Basicamente hoje falando sobre conversão de medidas e grandezas, né? Então espero que vocês fiquem comigo aí e vamos lá. Então vamos lá, Sistema Internacional de Unidades, né, galera? O Sistema Internacional de Unidades ele é usado, né, abreviado pela sigla SI. Então é um conjunto de unidades de medidas, né, correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. O SI ele representou uma evolução do sistema métrico e ele foi estabelecido em 1960, né? Então estabeleceu-se esse sistema internacional para quê? Qual a finalidade disso, Johnny? Para não virar bagunça, né? Então, quem é do ramo industrial, quem trabalha, né, em indústria, sabe que existe muita padronização e a padronização, a normalização, ela existe para não tornarem as coisas bagunçadas, né? Então, um projeto que você vê ele aqui, uma pessoa de outro país consegue ver, consegue entender, e o Sistema Internacional de Unidades ele vem para isso, exatamente, para padronizar
essas medidas, né? Então essas grandezas físicas fundamentais, eles são bem claros, né, no Sistema Internacional de Unidades, e aí a partir de 1960 ele começou a valer. Então, uma breve introdução, né, ao SI. Então, o SI ele é escrito sobre 7 medidas básicas, né? Então, hoje, né, na mecânica, na física, na matemática, nós trabalhamos exatamente com essas grandezas físicas, né? E o sistema, né, o SI, né, o Sistema Internacional, ele vem falar acerca exclusivamente dessas 7 medidas, né, que são elas, né, comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa, né? Então, SI, ele vem falar acerca especificamente dessas 7 grandes, né, grandezas físicas, né? Então, um exemplo, né? Então, no Sistema Internacional, quando nós falamos de comprimento, nós estamos falando especificamente de metro, né? Quando estamos falando de tempo, estamos falando especificamente de segundo. Quando falamos de massa, falamos de quilograma. Quando falamos de corrente elétrica, falamos em ampere. Quando falamos em temperatura, falamos em Kelvin. Quantidade de matéria, mol. Intensidade de luz, aqui não tem, mas basicamente são essas, né? Dentro dessas grandezas existem outras unidades, né? E o Sistema Internacional ele vem exatamente para poder padronizar, né, as medidas dessas outras unidades. Então, quando nós falamos em comprimento, no Sistema Internacional a gente tem o metro, mas as medidas de comprimento existem várias outras unidades. Então, nós temos o metro, nós temos o quilômetro, nós temos o milímetro, nós temos o hectômetro e por aí vai, né? Então, são várias outras unidades que nós temos dentro dessas grandezas, mas que no Sistema Internacional ele é padronizado a partir dessas. A partir dessas unidades a gente consegue fazer esses cálculos e migrar para as demais, entendeu? Então é basicamente isso. Então, por exemplo, o tempo. Quando nós falamos de tempo, no SI a gente fala basicamente de segundo, mas existem outras grandezas, outras unidades dentro dessa grandeza física tempo. Existe o minuto, existe a hora, existe o dia, existe o mês, existe o ano. Isso tudo são unidades, né, derivadas dessa grandeza física tempo, beleza? Então, espero ter ficado claro aí essa questão das grandezas físicas. Não tem ninguém aqui comigo na live, mas vamos fazer para ficar bem bonitinho aí para quem quiser acessar depois. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Então, continuando falando ainda dessas grandezas, né? Eu já disse anteriormente, mas só para a gente passar aqui rapidamente. Então, aqui a gente tem essa tabelinha aqui, que ela é bem autoexplicativa aqui e contextualiza bem essa questão das grandezas e suas unidades, né? Então a gente tem aqui o comprimento, a unidade é o metro e a gente tem o símbolo do metro, o M minúsculo, tá? É muito importante, pessoal, a gente sempre observar aqui o símbolo e obedecer exatamente. Então o metro ele é um M minúsculo, não é o M maiúsculo, tá? Por que isso, Johnny? Porque existem outras grandezas que podem ser colocadas pode ser uma diferenciação entre a letra maiúscula e minúscula, mudar a grandeza, entendeu? Então é muito importante a gente obedecer essa simbologia até com essa diferenciação entre minuto, tá? Então aqui a gente tem a grandeza comprimento, a unidade aqui é o metro, mas claro que temos outras unidades dentro dessa grandeza, né? Como eu disse anteriormente, e a gente tem aqui a definição moderna de comprimento, né? Eu não vou entrar muito no mérito dessas definições, porque são bem complexas para se entender. Então, só um exemplo que eu vou colocar para vocês aqui. A definição moderna de comprimento é assim: um metro é definido como espaço percorrido pela luz, né, no vácuo, em uma fração de 1 sobre
299.792.458 segundos, né? Então essa é a definição de metro, né? Então é uma definição moderna e romântica aí, poderíamos dizer, né? Então vamos seguindo, a gente tem o tempo, a gente tem a unidade de segundo, é claro que dentro dessa unidade do tempo nós temos outras unidades, né, que são utilizadas em outros países. Então para o SI a gente considera segundo, a letra é o S. Para a massa, né, temos o quilograma, que é descrito com a simbologia do K minúsculo e G, gente, K minúsculo e G, tá? Respeitando aquela questão que eu falei das letras entre maiúsculas e minúsculas. Então aqui dentro do quilograma, essa é a unidade quilograma, mas nós temos outras unidades também, que a gente inclusive tem contato, né? A gente tem o quilograma, a gente tem a tonelada, tem a arroba, tem várias outras unidades que fazem parte, né, dessa grandeza massa, que são de unidades diferentes. Então é muito importante a gente ter noção, e o SI ele define o que é um quilograma, para que a partir deste quilograma a gente consiga fazer as conversões para ter a proporcionalidade correta quando mudar essa unidade, tá? Então temos aqui a corrente elétrica, essa aqui mais usada por vocês, né, galera, que vocês são da automação, né? Então a corrente elétrica pelo SI é usado exatamente com ampere. Aqui vocês observem que o símbolo é o A maiúsculo, né? Então é muito importante respeitar essa simbologia. E ó, só por curiosidade aqui, a definição moderna de um ampere. Olha só que viagem que é isso aqui. O ampere é igual a passagem de 1.602176634 vezes 10 a raiz de 19 cargas elementares por segundo, correspondente à corrente que produz uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons entre dois fios condutores paralelos de 1 metro. Olha só que coisa bonita de se dizer, né? Difícil é de lembrar isso aqui, né? Então é mais fácil a gente ficar no 1 ampere, 100 ampere, 12 ampere, 10 ampere, isso aí já é o suficiente. E aí, como tem muita gente que é da área, né, que já trabalha há muito tempo com isso, está super ambientado com essa nomenclatura. Então vocês vão ver, acho que muito, né? Já viram e provavelmente vão ver muito mais disso. Deixa eu só ver se tem alguém aqui na live, se tem alguém perguntando alguma coisa. Vocês me deixaram sozinhos aqui. Ah não, tem 4 pessoas aqui. Ah, tem gente de outro curso aqui nessa live, galera. Pessoal aí que é da turma nova, essa é uma aula de mecânica básica para a turma de automação, tá? Eu acho que é automação 17, se eu não me engano. Mas fica com a gente aí. Fiquem conosco. Se tiver dúvida, Kaique, coloca aí. A gente responde. Na verdade, essa aula eu dei ontem, né? Você já tá manjando, né? Então vamos continuar. Para temperatura, a gente trabalha no SI com Kelvin, tá? K maiúsculo, tá bom? E aí, quais são as outras unidades que a gente tem de temperatura? A gente tem o Celsius, a gente tem o Fahrenheit, que é muito usado nos Estados Unidos. O Kelvin a gente usa bastante para cálculos de pressão, de rendimento, né, de máquinas térmicas. A gente usa bastante o Kelvin. Aqui no Brasil a gente usa muito o Celsius, né? E aí existe uma correlação entre cada uma dessas unidades e a gente tem que depois saber converter de uma para a outra, né? De Kelvin para Celsius, de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius e por aí vai. A gente tem também
a quantidade de matéria, né, que é medido pelo mol, que é a unidade, né, o mol, o símbolo é mol também. Não sei se vocês usam, acho que não usam isso, mas não sei se já tiveram, não sei se tem na grade de vocês a disciplina de química. Se tiver química básica na grade de vocês, ou vocês já viram, ou vocês vão ver, né, essa unidade aqui que é o mol, que é usado para medir massa, matéria, né? Matéria, bem dizer. Beleza? E aí nós temos as grandezas, né? Então, para a gente poder falar de grandeza aí, o que é grandeza, né? Grandeza são tempo, distância, tempo, né, comprimentos, são usadas para identificar certas coisas. Todas essas grandezas são atreladas à unidade, né? Essa unidade, ela diz quanto aquilo representa. Então, se eu falar para você que eu estou com uma velocidade de 1, 2, 3, 2 o quê? 3 o quê? Se eu falar 2 metros para você e falar 2 quilômetros, essas coisas elas têm significados diferentes, apesar de ser o 2 tem significados diferentes. Então a gente tem que entender com clareza o que cada coisa é, entendeu? Então, quando eu fui estudar isso, né, muito tempo atrás, eu lembrei basicamente quando eu era menor, né, em que eu jogava muito videogame, então até disse isso para a turma de ontem, né? Eu tinha um joguinho, né, que era o Need for Speed, que tinha o carrinho lá, que ele tinha um velocímetro na tela, e esse velocímetro ele marcava milhas, né? Milhas por hora, né? Então eu via lá, milhas por hora. Cara, o que é isso? Milhas por hora? Eu não sabia o que era, né? E uma vez eu até perguntei para um professor meu para ele me explicar qual a diferença. Ele me explicou mais ou menos, mas eu não entendi muito. E aí, quando eu olhava meu pai dirigir, o carro dele era quilômetro por hora, né? Então eu falava, por que no joguinho lá é milhas por hora e aqui no carro é quilômetro por hora? Eu achei bem interessante. Então são grandezas, né? Na verdade pertencem à mesma unidade, né, de velocidade, mas são unidades diferentes. Então, se você for dirigir um carro nos Estados Unidos, lá o velocímetro dos carros estão em milhas por hora e não em quilômetros por hora, entendeu? Então existe essa diferenciação. Então é muito importante a gente poder saber, né, e saber calcular de uma grandeza para outra, entendeu? Deixa eu só ver se tem alguém online aqui. Vamos ver se tem alguma dúvida. Então, gente, a gente mede grandezas com unidades diferentes no mundo todo. Deixa eu sair daqui que eu estou me ouvindo aqui. Então, se você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, você pode encontrar temperatura em Fahrenheit, na Europa, né? Nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil é Celsius, né? Então, às vezes a gente lê algum artigo científico de algum tema específico, tem lá Kelvin, né? Então, existe uma grandeza que tem diversas unidades, né? E aí fica uma bagunça a gente pegar uma receita de bolo, por exemplo, que fala para você botar um bolo lá no forno a tantos Kelvin. Eu não sei o que significa isso. Meu fogão está em Celsius. Meu fogão não tem Kelvin. O que a gente vai fazer? Então existe, né? A comunidade científica ela desenvolveu um sistema internacional de unidades, né? Assim como a gente disse anteriormente, o SI, que ele tem a função de determinar padrões, né, de unidade para as grandezas. Então ele diz o quê? Vamos aproximar as coisas, né? Então, durante o desenvolvimento da sociedade, houve, né, algo no sentido de padronização, né? Então, foi definido para tentar manter as unidades, né? Então,
Na física, na mecânica, a gente tenta manter unidades em grandezas específicas. Então, sempre que a gente pegar um Newton, quando a gente trabalha com força, Newton é uma unidade de força. Mas existem outras unidades também de força, entendeu? Mas vamos sempre tentar manter o Newton. A gente apresenta o Newton como uma grandeza padrão, né? Para que você se acostume a trabalhar com essa grandeza. Mas o mundo também não é tão simples, né? Tem várias unidades, várias grandezas em lugares diferentes. Então, precisava ter alguma coisa nisso para determinar esse padrão, né? Para como conseguir chegar nesse padrão. Então, como que a gente chega para um cara que mora na Europa, que trabalha em Fahrenheit, que ele tem que saber que tem que ser em Kelvin, né? Então, como que ele vai saber pegar isso em Fahrenheit e transportar para Kelvin? Como que eu vou pegar um jogo que é em milhas por hora e colocar ele aqui no Brasil em quilômetro por hora? Então, como que a gente faz essa conversão? Esse aqui é o objetivo de falar para vocês, para a gente entender, primeiro, como que a gente faz esse tipo de conversão, né? Quando ela aparece para a gente. E aí a gente vai utilizar uma metodologia num esqueminha que está aqui na tela, tá? Então, a partir do metro, a gente tem diversas casas aqui, né? De unidades, né? Para essa grandeza que a gente vai fazer de distância, de espaço, né? Olha que interessante aqui, ó. Presta atenção. Isso é muito importante. Depois a gente vai ver em várias grandezas isso. Então, ó, a grandeza metro aqui, esse M ele representa aqui o metro, né? Mas só que ele tem aqui, ó, você vê ele aqui, você vê ele aqui, você vê ele aqui, você vê ele em todas as unidades diferentes aqui, né? Então você vai lendo aqui. Então a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, a gente tem decímetro, centímetro, milímetro, tá vendo? O metro ele sempre vai se repetir, porque a ideia é que enquanto a gente tem a unidade básica aqui, que é o metro, a gente vai montar com os outros prefixos aqui. Então a gente tem aqui, né, os prefixos, então, que representam a quantificação, né, dessa unidade diferente do metro. Então, por exemplo, a gente tem quilo, que vai ser a quantificação, e o metro, então é quilômetro, né? Então, quilograma, né, que é a grandeza grama sendo levada ao quilo, né? Qual que é o objetivo aqui, então, gente? Para a gente quantificar isso, a gente perceber esse padrão, né? Porque ele vai se repetir. Ele vai se repetir. Então, tem algumas grandezas que fogem um pouco a isso, mas a gente não vai ver isso agora, tá? Talvez se a gente ver, a gente consegue ver no final, entendeu? Bacana, então assim, vamos lá. Entendi o tal do quilômetro, o hectômetro, consegui entender mais ou menos. Agora eu quero entender o seguinte, a gente falou muito sobre o quilômetro, né? Qual que é o SI daqui? Então a gente sempre vai tentar manter tudo na base metro, tá? Porém, a gente tem aqui essas divisões para quando nós formos trabalhar em escalas, em unidades diferentes, entendeu? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com tudo para metro, vai ficar complicado se eu for fazer, por exemplo, a altura de um prédio, né, em metro, distância entre países, né, ia ficar um número gigantesco em metro, né, então por isso a gente tem um quilômetro. Então a mesma regra se eu for medir em metro a distância de uma régua, por exemplo, né? Então algumas aparecem mais, algumas aparecem menos, né? Isso é relativo. A gente não vê muito decâmetro, decímetro, a gente não vê muito hectômetro também não, mas é interessante nós sabermos e utilizarmos aqui, através dessa figurinha aqui, de como a gente desenvolve, né, essa conversão, esse cálculo. Então observem só, essa figurinha aqui, que depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Essa apresentação em PDF para vocês, tá? Então a gente vai ver essa figura aqui. Então existe essa curvinha aqui de conversão, ó, entre cada unidade, tá vendo? Então eu tenho ela aqui em cima e tenho ela aqui também embaixo, tá vendo? Ó, então eu coloquei aqui com cores diferentes para ficar bem interessante. E qual a ideia? Na parte de cima, gente, aqui, na parte de cima aqui, a gente vai colocar
Então a parte de cima, ó, ela vai ser nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? Então a gente sempre vai ter aqui da esquerda para a direita, e a parte de baixo a gente tem sempre voltando aqui da direita para a esquerda, tá? Então eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Então beleza. Parte de cima indo, parte de baixo voltando, beleza. O que a gente vai fazer? Observa só essa figura aqui, a gente vai simplesmente multiplicar tudo por 10, né? Então, daqui para cá vai ser vezes 10, daqui para cá vai ser vezes 10, né? Se eu começasse lá do quilômetro, seria daqui para cá vezes 10, daqui para cá vezes 10, partindo aqui do metro. Então, embaixo, a gente divide, né? Então, por exemplo, daqui para cá eu divido por 10, daqui para cá por 10, daqui para cá por 10, daqui para cá por 10 e assim sucessivamente. Beleza? Entenderam? Então, assim, por que a gente está tentando ser bem criterioso com essa formação, com essa imagem? Porque vai ajudar muito a gente, cara. Isso depois você fica na cabeça, você nunca erra. Então, sempre que a gente for pegar, olhar a representação dessa casa daqui de conversão, vamos supor um exemplo de quilômetro para metro, a gente vai ver o quê? Que de metro para decâmetro a gente multiplica por 10. O que significa? Significa que se a gente está multiplicando, né? Se a gente tem uma grandeza em metro, por exemplo, vou colocar aqui, ó, então. Se a gente tem 1 metro para decâmetro, então 1 decâmetro, por exemplo, como que eu vou representar isso? É a mesma coisa que 10 vezes o metro. Por quê? Porque aqui, ó, do metro para o decâmetro eu tenho 1 vezes 10. Aqui, 1 vezes 10 metros. Entendeu? Que bacana, né? Então a gente pode até expandir isso. Então, por exemplo, se eu for do quilômetro, olha só que interessante que ficaria. 1 quilômetro, né? Eu teria 1 quilômetro, né? Que é igual a 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 3 vezes 10. Por quê? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Tá vendo aqui para o metro? Então 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1 quilômetro daria 1000 metros. Bem simples, né? Não é difícil. Então, 1 quilômetro, esse número pequeno aqui, representa 1000 metros. Então, olha que bacana. A gente tem aqui uma representação grande, né? Então, a gente tem aqui uma representação, né, comprimida. Então, olha só, um número desse aqui pequeno tem uma representação grande dessa. Então, dependendo do que a gente fosse medir, né? Então, se a gente fosse colocar, por exemplo, medir uma pessoa, em quilômetro, então o cara teria 1,001.8 quilômetros. Não faria sentido, né? Então, por isso que nós temos essas mudanças, né? Então, a gente tem essa taxa de conversão. Então, se a gente quiser passar o metro pelo quilômetro, ficaria mais ou menos disso. Se nós fôssemos fazer o caminho inverso, contrário, então a gente era só dividir, né? Então aqui, vamos supor, vamos fazer então se a gente fosse fazer o caminho contrário aqui, então 1 metro é igual a 1, né? Vezes 1 dividido por 10, vezes dividido por 10, vezes dividido por 10. 3 vezes, por quê? Porque nós estamos voltando naquela tabela. Ó, observe aqui, nós estamos voltando, na verdade. Então, de 1 metro para 1 quilômetro, eu divido 1 vez por 10, 1 vez por 10, 1 vez por 10. Então, isso aqui daria o quê? 1 sobre 1000, né? Então, a gente poderia ter. Isso representado de maneiras diferentes, né? Então, a ideia é manter essa imagem aqui na cabeça da gente e fazer as conversões aí de acordo com as nossas necessidades. Deixa eu só ver se tem alguém aqui na live, se tem alguém com dúvida. Bom, galera, então eu vou parar por aqui, beleza? Hoje a gente vai encerrar nessa parte aqui.
Na semana que vem a gente continua a falar, né? A gente vai dar andamento aqui, que depois vem a parte de nós observarmos essa conversão, né? Em dimensões diferentes, né? Então aqui a gente está falando agora só de uma dimensão, mas por exemplo, se tivéssemos que fazer algo em uma dimensão diferente, por exemplo, calculando aqui sobre esse retângulo, né? O valor que nós obteríamos aqui seriam a gente tem duas dimensões, então aqui o valor seria 1 metro quadrado. Como convertermos 1 metro quadrado para 1 quilômetro quadrado? Né? Mas aí, como hoje o tempo já deu, na semana que vem a gente vê isso, beleza? E eu super agradeço aí a atenção de vocês. Não tinha ninguém na live, mas eu creio que vocês vão assistir depois. E eu espero que eu possa ter ajudado aí. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas nos comentários, por gentileza, tá bom? E depois eu vou fazer questão de responder para cada um de vocês, tá bom, galera? Um abraço aí, agradeço muito, obrigado, fiquem com Deus.